Olá, minhas protagonistas, tudo bom? Aqui é a nutricionista funcional Beatriz Valverde, especialista em acne, e é um prazer vir aqui conversar mais com vocês sobre a relação entre leite e acne. É uma dúvida que assim bate na cabeça de muitas de vocês, porque a gente vê muita desinformação sendo disseminada cada dia mais e mais na internet. Então eu vim aqui aprofundar bastante sobre isso. Se vocês até pegarem conteúdos meus mais antigos, vocês vão encontrar bastante coisa sobre leite, sobre relação de intolerância, de alergias, mas é sempre bom eu voltar e trazer esse tema aqui pra vocês, porque eu sei que tem muita gente nova e como eu posto muito conteúdo aqui no feed, acaba ficando muito pra baixo. Então eu quero conversar mais sobre isso com vocês, eu quero tirar todas as dúvidas de vocês e eu quero que vocês realmente saiam dessa live tendo a clareza do que é a lactose, qual que é a composição do leite, qual que é a relação entre o leite e a acne, se todo mundo que tem acne precisa realmente tirar a lactose da sua vida, precisa tirar o leite. Então assim, peguem papel, peguem caneta, porque vai ser assim um divisor de águas para você e sempre que a gente anota, a gente tem maior tendência de colocar em prática e ter o resultado que a gente almeja, tá? E quando você anota também, isso fica mais guardado na sua mente. Eu não quero que vocês esqueçam de nada que eu vou falar aqui com vocês, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo já. Van, seja muito bem-vinda. Na, Lu, Suelen, Rose, Tainá, Vanessa, Laura, Rose, Van. Tem bastante Van aqui. Cindy, Michele, Fê, Tayane, Lê, Amari, Lilian, Renata. Oi meninas, sejam muito bem-vindas. Minha querida Milena, Kátia, Adri. Amo suas sobrancelhas. Gente, uma coisa que vocês sempre me perguntam, o que eu faço com a minha sobrancelha? Gente, é genética, né? É uma coisa que veio aí do meu pai é descendente português, então eu sou uma pessoa que nasci já com bastante sobrancelha, eu não faço nada em específico e ultimamente, inclusive, eu nem ando tirando, então se você olhar assim bem de pertinho, você vai ver que ela tá sem fazer, tá? Mas quando eu era pequena, né, quando eu era menor, É que hoje em dia está em alta a sobrancelha mais predominante assim, sobrancelha mais cheinha, mas quando eu era menor, o que era mais popular assim, o que as meninas queriam era aquela sobrancelha bem fininha. Inclusive, até, sei lá, uns 5 anos atrás, eu deixava a minha sobrancelha ridícula, feíssima. Ó, eu tenho uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Olha o que eu fazia com a minha sobrancelha. Olha que horrível que eu fazia comigo, gente. Eu deixava a minha sobrancelha... Ah, eu acho que não dá pra vocês verem direito. Mas eu afinava tanto a minha sobrancelha e não combinava comigo, né? Porque a minha sobrancelha é assim, o meu rosto é assim. Não adianta a gente tentar querer deixar de um jeito diferente. Vamos lá, que eu já vi umas pessoas mandando mensagem aqui, falando... que sempre imagina... Ah, aqui, a Rose mandou assim. Sempre achei que o problema da minha acne tinha relação com leite e derivados. Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários... Aqui, ó. Da onde que vocês são? Se vocês são novinhas por aqui ou se vocês são velhas de guerra. O que significa novinha e velha de guerra? Novinha é aquela pessoa que tá me conhecendo agora, que me conhece há no máximo 1 mês e tá começando a acompanhar meu conteúdo agora. Ou se você é velha de guerra, se você é aquela pessoa que já me acompanha há bastante tempo, se você é aquela pessoa que já assistiu várias lives minhas, já assistiu, enfim, é minha aluna ou conhece bastante do meu trabalho. Coloca aqui embaixo, então, de qual região você é e se você é novinha ou velha de guerra. São Luís, Maranhão, meu sonho é conhecer. Eu pouco conheço o Brasil, sabia? Eu quero muito poder conhecer. A Kátia é novinha, Renata é novinha. Sou super seguidora, adorei. Ai, que delícia! A Lídia me conhece há um pouco mais de 1 ano. A Pri é novinha.
Van me conheceu agora. Fortaleza, muita gente de várias regiões. Amei saber, gente. Se um dia eu começar a conhecer mais aqui o Brasil, começar a viajar mais, a gente vai combinar um encontro em cada uma das regiões. Brasília eu conheço, eu amo Brasília. É porque a cada 6 meses eu faço um curso aí em Brasília. Então já é assim um ponto marcado pra mim. Bom, vamos lá então. Espero que vocês já tenham pego papel e caneta, porque agora a gente vai mandar bala, tá? A Mila tá sempre por aqui. Você já conheço bem, sempre interage comigo. Delícia ter você aqui comigo, meninas. É muito bom vocês irem interagindo assim, porque aí eu associo o nome de vocês, o rostinho a imagem, né, que vocês colocam aí no perfil de vocês. A Lilian também sei que tá sempre comigo aqui. Então eu vou conhecendo um pouco mais vocês. Não me sinto tão sozinha conversando aqui só com o celular. Sinto que eu tô realmente rodeada de pessoas, rodeada de vocês, tá? Então vamos lá. Eu decidi falar sobre esse tema, sobre lactose, sobre acne, porque tem muita desinformação sendo disseminada por aí sobre esse assunto. Eu sei que é uma dúvida muito latente de vocês. Ai meu Deus, devo ou não devo retirar glúten, lactose? Hoje a gente vai falar mais especificamente de lactose, né? Mas tudo isso que eu falar sobre lactose também vocês podem levar em consideração para glúten, tá? Vejo muitas de vocês fazendo terrorismo nutricional. A gente vive um terrorismo nutricional quando a gente tem acne. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo se sente nutricionista. Então aqui a gente vai trazer um conteúdo científico com embasamento e que realmente vocês vão poder entender que faz sentido para vocês, tá? Eu sempre gosto de dizer que realmente o conhecimento ele traz a liberdade pra gente. Você só se torna protagonista, você só toma decisões com clareza, sabendo dos prós e dos contras quando você adquire conhecimento. Com o conhecimento você vai saber, bom, faz sentido pra mim retirar? Não faz sentido pra mim? Então é isso que eu quero trazer pra vocês, o poder da decisão, tá? E aí depois você vê o que faz sentido pra você, tá? Eu não vou influenciar, não, vai tirar, não, vai deixar. Você vai decidir, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês estão assistindo na hora do almoço, né? Arrasaram. A Márcia mandou assim, como é difícil, já fiz o tratamento 3 vezes com o Roacutan e sempre volta. Márcia, é porque é exatamente isso. O Roacutan, ele não age na raiz do problema. E a acne é como se fosse uma erva daninha. A erva daninha é o quê? É aquela plantinha, sabe, indesejada, que você arranca superficialmente e não vê o resultado, ela sempre nasce de novo. Você precisa descobrir quais são as raízes da sua acne e tratar o mal pela raiz, tá? Então, o que você precisa fazer? Deixa eu ver seu nome que eu já esqueci. Márcia, o que você precisa fazer? Comece, qual que é o pontapé inicial? Comece assistindo o Intensivão Anti-Acne, que é para todo mundo que quer entender qual que é o caminho para acabar com a acne de forma assertiva, sem precisar viver a vida inteira dependente de medicamentos, tá? Então, a sua lição de casa. Tem 3 episódios disponíveis para vocês, inclusive esses episódios eles vão sair do ar no domingo, tá? Eu vou deixar até domingo liberado para vocês, porque eu quero que todas vocês possam assistir todos. E eu sei que dia de semana às vezes fica difícil, né, de a gente conseguir conciliar tudo, 1000 tarefas para fazer, enfim. Então eu vou deixar até domingo tudo liberado para vocês, para não correr o risco de ninguém perder nenhum dos episódios, tá? Então esse é o pontapé inicial. É como se fosse uma pincelada do meu conhecimento que eu trago aqui de forma gratuita para vocês, tá? Então tem uma ferramenta que vai ajudar bastante vocês a identificar a raiz da acne de vocês. No 3º episódio eu falo também sobre como utilizar o chocolate de forma estratégica, que eu sempre recebo, Nutri, eu preciso excluir o chocolate? Não preciso? Então no 3º episódio eu falo mais sobre isso também, tá? Estou há 5 meses no tratamento com a isotretinoína, mas morrendo de medo quando parar e a acne voltar. Estudando muito seus conteúdos e seu Insta, assistindo todos os episódios já para começar a cuidar.
muito, muito, muito orgulhosa de vocês, viu, meninas? Kátia, vai ficar salva assim, tá? Eu sempre tento deixar salva, a gente nunca sabe o que vai acontecer com o Instagram. Só uma vez que eu tava fazendo uma live, finalizei e não consegui deixar salva pra vocês. Mas assim, sempre é uma missão minha deixar salva, tá? Então, uma coisa que eu preciso alinhar e esclarecer com vocês. Existe intolerância, existe alergia e existe sensibilidade. Tudo isso são coisas diferentes. Quando a gente trata de intolerâncias, a gente trata de uma dificuldade de digestão de um carboidrato, tá? A lactose, por exemplo, é um carboidrato. Quando a gente fala de alergia, a gente sempre fala de uma resposta à má digestão de uma proteína, tá? Então eu vejo muitas pessoas falando assim, você tem alergia à lactose. Não, isso tá errado, é uma frase equivocada, porque intolerâncias são referentes a carboidratos e a lactose é o carboidrato que tem aí no leite, tá? Quando se trata de alergia, tem muitas pessoas que têm APLV. APLV é alergia à proteína do leite de vaca. Então, o leite tem uma série de proteínas e algumas pessoas têm, então, alergia a essa proteína, principalmente a caseína A1, tá? E a gente tem também pessoas sensíveis. O que significa isso? São pessoas que estão há tanto tempo com o intestino agredido. E o que acontece? O intestino inflamado, muitas vezes, ele não traz sinais e sintomas. Ele é uma resposta silenciosa. Então, muitas vezes, você tá sim com o intestino inflamado, mas você não percebe, você não sabe, porque ele tá ali silencioso, inflamado. O que acontece? Quando uma pessoa ela tá sensível, quando uma pessoa ela tá com o intestino inflamado, ela tem a falsa sensação de que ela é intolerante ou de que ela tem alergia. Por quê? Porque tudo que ela consome, ela não consegue digerir de forma eficiente, inclusive alimentos que são saudáveis, tá? Um ponto que vocês precisam saber, por exemplo, a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a pessoa já nasce com esse problema e essa pessoa, então, desde bebezinho aí, tem uma série de problemas ao consumir o leite e os derivados de leite. Então, é uma coisa que desde bebê você já perceberia, a sua mãe perceberia e, enfim, é um diagnóstico precoce que acontece. A intolerância à lactose, você pode nascer com ou você pode adquirir ao longo da sua vida. Como que grande parte das pessoas adquirem? De duas formas. Ou excluindo a lactose sem necessidade. Então, é uma pessoa que, por exemplo, tolera bem a lactose, mas aí ela ouviu milhões de coisas de que leite é um super vilão e que você precisa excluir. A pessoa excluiu e o que acontece? A lactase é uma enzima que está no nosso intestino e faz a digestão da lactose, tá? Que é o carboidrato aí do leite. E aí o que acontece? Se você para de consumir leite e derivados, o seu corpo fala assim, ela não tá consumindo mais mesmo, por que eu vou continuar gastando energia aqui para produzir essa enzima se não tá utilizando para nada? Eu vou pegar outra parte do corpo dela e vou passar essa energia para outra parte do corpo dela. Então aí você se torna uma intolerante, tá? E isso a gente consegue reverter se isso acontecer com você. Ou então pessoas que estão com o intestino completamente inflamadas também correm o risco de se tornarem intolerantes, tá? Existem também pessoas com deficiência de vitamina D e começam a ter uma sensibilidade à digestão de proteínas. Por quê? Porque a vitamina D, ela é responsável pela produção de células TEG no intestino, que são células T reguladoras. Essas células, elas promovem a digestão de proteínas. Então, o leite, ele possui carboidrato, o principal carboidrato dele é a lactose, ele tem as proteínas, a principal proteína é a caseína, tem gorduras boas também ali na composição desse leite. Ele é um alimento completo, tá?
Então, o que acontece? Existem essas pessoas com deficiência aí de vitamina D que não conseguem fazer a digestão de proteínas, tá? Porque tá faltando aí essas células T reguladoras. Você revertendo isso, você tomando um pouco mais de sol ou, se necessário, fazendo a suplementação de vitamina D, você consegue reverter tudo isso, tá? Um ponto importante. O leite e os derivados de leite, eles têm em sua composição composições que fazem com que, quando a gente consuma, a gente eleve a nossa insulina. O que é a insulina? A insulina é como se fosse o táxi, o Uber. Ela faz o quê? Ela tira o carboidrato da nossa corrente sanguínea. Então, por exemplo, a gente consumiu uma banana. A banana, ela tem o carboidrato benéfico aí pra gente. Quando a gente consome, o que a insulina faz? Ela tira esse carboidrato da banana do nosso sangue e traz para dentro da nossa célula pra gente utilizar como fonte de energia. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Mas o que acontece? O leite em si, o que acontece? Ele tem na sua composição uma quantidade de carboidrato pequena, então ele não daria um pico de insulina tão grande. Porém, ele estimula pra gente, no nosso sangue, células que chamam IGF-1. O IGF-1, ele ativa a nossa insulina. A insulina, ela aumenta a oleosidade da nossa pele. O grande problema da população brasileira é que a população brasileira ela é muito viciada em leite, em derivados. Então, grande parte das pessoas, elas não consomem uma porção ao dia. Você vê muitas pessoas tomando leite de manhã, tomando leite antes de dormir, tomando um iogurte de tarde, consumindo queijos ao longo do dia inteiro. Então, essa pessoa ela tem um consumo super excessivo de leite e derivados de leite. E isso pode sim sobrecarregar. Tudo em excesso no nosso organismo não é interessante, tá? Mas pessoas que toleram bem, pessoas que não têm intolerância, pessoas que não têm alergia, que não estão com o intestino inflamado, elas conseguem sim ter leite e derivados no dia a dia delas. Não precisa ser todos os dias, você pode então intercalar ou colocar uma porção por dia, ou colocar um dia sim, um dia não, até para que você não se torne uma intolerante à lactose, tá? Eu tava falando para vocês do IGF-1, que estimula a insulina. Então, existem formas aí de a gente escolher um leite de boa qualidade para que ele influencie menos nesse ponto de oleosidade da nossa pele, tá? Primeiro de tudo, quando você, por exemplo, você não é intolerante, você não tem alergia, você não tem sensibilidade. Tô batendo nessa tecla, tá? Por quê? Porque intolerantes realmente à lactose, pessoas com APLV que têm alergia à proteína do leite de vaca ou pessoas que estão sensíveis precisam fazer a retirada. Por quê? Porque se você tem essa patologia e você fica insistindo em consumir, o que vai acontecer? Você sempre vai estar em resposta inflamatória no seu corpo, no seu organismo. Então, você sempre vai estar ativando. Então, realmente, para pessoas intolerantes, sensíveis ou com APLV, precisam, tá? Fazer a exclusão. São os únicos casos, mas eu vou dizer para vocês que menos de 25% das mulheres que sofrem com acne tem essa questão de intolerância, sensibilidades ou alergias, tá? Então, como que você vai fazer se você não tem esses quadros? O que você faz para escolher um leite de boa qualidade? Para quem tem acne, o leite a ser escolhido é o leite integral. Por quê? Porque ele tem a sua composição mais completa. Porque a insulina, ela só fica exacerbada no nosso organismo quando vem muito carboidrato de uma vez só. Quando você coloca mais proteína na refeição, quando você coloca mais gorduras boas, o que acontece? Essa digestão é mais lenta e não dá o pico de insulina no seu sangue, tá? Então, sempre escolher o leite integral para quem tem acne e sempre tipo A ou tipo B, que são menos processados, que tem menos aditivos. Leite tipo A e tipo B você encontra nas geladeiras, junto ali onde vende manteiga, junto da onde vende, por exemplo, o iogurte. Então não é aquela
caixa Tetra Pak é uma caixa, uma embalagem de plástico e aí tá escrito bem na frente no rótulo: leite tipo A, leite tipo B. Não tem muita diferença de valor, tá? Então vocês podem ficar tranquilas que não é uma coisa cara aí para vocês adicionarem no dia a dia de vocês, mas ele tem menos essa questão de aditivos para aumentar o tempo de duração. Por exemplo, quando você compra um leite Tetra Pak, ele dura aí mais de 30 dias sem estar na geladeira. Quando você pega esse leite tipo A ou tipo B, por ele ter menos aditivos, ele dura pouco tempo e ele sempre precisa ser armazenado aí na geladeira, tá bom? Combinado? Outro ponto que vocês precisam saber sobre leite, sobre lactose, sobre caseína, sobre composição do leite em si, é que o leite de vaca, ele tem uma caseína, que é uma proteína, que tem a caseína A1, que a gente chama. Essa caseína, o corpo humano, ele tem um pouco mais de dificuldade de digerir. E é por isso que não é interessante que a gente consuma uma porção muito grande, consuma várias vezes por dia aí leite e derivados, tá? Existem outros tipos de leite que tem a caseína A2, que ela é mais fácil de ser digerida, então menos inflamatória para o nosso corpo humano. Aonde que vocês encontram então essa caseína A2? Na búfala, na cabra e na ovelha. Então, por exemplo, eu gosto muito de queijo Nutri. Qual que é um queijo legal? Pega uma mussarela de búfala. É maravilhosa aí, não tem essa caseína tipo 1. Então vai ser bem legal para uma coisa se você quer consumir com frequência, tá? Então existe o leite de búfala, leite de ovelha, leite de cabra também, apesar de ser um pouco mais difícil de a gente encontrar no mercado. Mas a mussarela de búfala é uma coisa super fácil aí de vocês encontrarem. Em relação a queijos, queijo só não é... Tô considerando aqui que você não é intolerante, que você não tem alergia, que você não é sensível, tá? Quais são os queijos que você pode adicionar no seu dia a dia? Pode ser a mussarela de búfala, pode ser um meia cura, pode ser, por exemplo, uma mussarela tradicional, pode ser um queijo canastra. Só não é muito legal os queijos que são muito fungados, que tem já um super crescimento de fungos, tipo queijo brie, tipo queijo gorgonzola, porque o seu sistema imunológico já não tá 100% bom, tá? E aí você vai lá e coloca mais fungos no seu dia a dia, vai ser mais uma coisa que seu organismo vai ter que reagir ali, tá? Se você, por exemplo, é intolerante à lactose, o que você pode fazer? Você busca aí por opções de leite de vaca ou leite de búfala ou derivados sem a lactose, ou então você pode migrar para as bebidas vegetais. Então existe a bebida vegetal de aveia, a bebida vegetal de arroz, a bebida vegetal de castanhas, a bebida vegetal de amêndoas, que também são opções aí para vocês substituírem o leite e derivados. Hoje em dia já tem aí o iogurte de soja, já tem o iogurte vegetal que a gente pode adicionar também no nosso dia a dia, tá? O que eu quero trazer para vocês é que vocês não precisam desse terrorismo, desse radicalismo. Não são todas as pessoas que precisam excluir leite, lactose, tá? Então, quero só bater nessa tecla de que não é todo mundo que tem acne que precisa fazer essa exclusão e precisa viver nesse terrorismo. Inclusive, fazer essa retirada excessiva e abrupta aí desse alimento pode te trazer uma série de problemas futuros, como eu trouxe no episódio 1. Quem não assistiu ao primeiro episódio do evento intensivão anti-acne, gente, não deixem ficar acumulando esses episódios, porque senão não vai dar tempo. Se você deixar para o final de semana, você vai ter que assistir muito rápido e você não vai conseguir usufruir de todos os conhecimentos que eu tô ali passando para vocês, tá? Deixa eu ver, vocês já mandaram algumas mensagens aqui, que como foram entrando essas pessoas eu fui perdendo. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Rose mandou assim: foi o que aconteceu comigo. Parei e creio que me tornei intolerante. Acontece de forma muito frequente isso
com vocês, porque eu sei que vocês acabam retirando por conta própria, acabam tomando decisões extremas, porque a acne realmente faz com que a gente fique desesperada. E a gente, no desespero, acaba tomando decisões equivocadas. E é por isso que eu sempre falo, adquira conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você não toma essas decisões na ânsia, tá? Então não adianta você excluir o leite se essa não for a raiz da sua acne. Como eu disse pra vocês, existem muitas raízes aí. Eu trouxe aí no segundo episódio do nosso evento gratuito intensivo anti-acne alguma das raízes. Então, por exemplo, se a sua acne for por conta de um fundo hormonal, você excluindo a lactose não vai mudar em nada a sua vida, entendeu? Por exemplo, se a sua acne for por conta de uma raiz emocional, excluir o leite, os derivados, não vai fazer diferença alguma. E aí o que você vai sentir? Frustração. Você vai sentir que você está fazendo tudo e nada está resolvendo para o seu caso. É exatamente por isso. Por quê? Somente vai se beneficiar dessa exclusão pessoas que têm o fundo da acne, a raiz da acne, por conta de intolerâncias, sensibilidades ou alergias. E como que a gente descobre isso? O nosso corpo é muito sábio. O nosso corpo ele dá sinais quando a gente tem algum desses problemas. Por exemplo, quando a gente come alguma coisa que a gente tem alergia, sensibilidade, a gente tem algumas respostas imediatas. Então, o que o nosso corpo faz? Muitas vezes, coceira na garganta. Aquelas pessoas que ficam o tempo todo assim, ó. Coça na garganta, coceira no olho, coceira no ouvido. Tudo isso são reações do seu corpo mostrando que você comeu alguma coisa que você é sensível, é intolerante ou tem sensibilidade. Diarreia de emergência. Comeu alguma coisa, deu aquela dor de barriga, precisa ir no banheiro rapidamente. Distensão abdominal, que é quando você fica com a barriga inchada, distendida, você acorda bem e aí no final do dia tá com uma barriga que parece de 6 meses de gravidez. Ou o excesso de gases fedidos, tá? Tudo isso mostra pra gente que talvez você tenha uma sensibilidade. Mas o que eu quero reforçar também pra vocês é que muitas vezes não é uma intolerância, não é uma sensibilidade. Muitas vezes é o seu intestino que tá pedindo, que tá tentando chamar sua atenção de que você precisa cuidar dele. Você cuidando dele, você consegue reintroduzir, tá? Deixa eu ver o que mais vocês mandaram. Quem tem intolerância à lactose pode consumir leite em pó sem lactose? Uma coisa que vocês precisam prestar atenção é que o leite em pó muitas vezes tem muitos aditivos aí também para aumentar o tempo de duração dele. Então sempre avaliem aí a lista de ingredientes desse produto que você está consumindo, tá? Tem que ver se não tem açúcar, tem que ver se não tem outros aditivos, porque às vezes você tá fazendo uma substituição pro bem e acaba não trazendo benefício algum aí pra você, tá? Amando essa live, aprendendo muito. Uma vez por dia na tapioca é ok? Então, é uma coisa individual. É ok pra você? Você sente sinais e sintomas? Você tem essa questão de aumento de gases, de alteração de consistência de fezes? Você precisa avaliar aí os seus sinais e sintomas. É o seu corpo que vai dizer pra você se você pode continuar dessa forma ou não, tá? Pode ser queijo Minas Frescal, sim, não tem problema nenhum. Tomando whey uma vez ao dia e comendo queijo com crepioca uma vez ao dia também fica muito? Eu falei ontem sobre o whey, gente. Eu quero muito que vocês assistam a live de ontem, já ficou salva aí pra vocês. Eu falei sobre grande parte aí dos suplementos que vocês sempre me perguntam. O whey é um deles, né? Quem não é intolerante, quem não é sensível, quem não tem alergia ao leite, não tem problema nenhum, tá? Mas o que acontece? Quando a gente vai olhar a composição do whey, muitos deles têm corantes artificiais, adoçantes artificiais, muitos deles têm uma série de aditivos e não é o leite em si do whey que está te gerando acne, mas sim toda essa sobrecarga de sujeira que eles acabam adicionando para deixar palatável, para deixar gostosinho e eles conseguirem vender esse produto, tá? Então assiste aí
a live de ontem que eu esclareci de forma mais profunda isso pra vocês, tá? Preciso urgente cuidar do meu intestino. 3/4 das mulheres com acne têm essa questão de intestino inflamado. Então precisa sim, é um ponto de atenção para a maioria das mulheres com acne, tá? E o creme de leite, a mesma lógica do leite integral? Sim, creme de leite, o ideal é a gente comprar o fresco, que é aquele que a gente compra na geladeira, tá? E não o de caixinha, porque ele tem mais conservantes, tá? Gente, vocês têm alguma outra dúvida sobre leite, sobre derivados? Eu esclareci para vocês de forma clara. Quero saber, quem tá chegando agora, assiste depois, desde o começo, tá? Para vocês não perderem nada, porque eu expliquei tudo. Pode tomar a de soja? Ó, quando se trata de soja, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aqui no Brasil, grande parte da soja que é vendida e que tá nos produtos é uma soja transgênica e acaba sendo um alterador aí dos nossos hormônios, tá? Porque a soja transgênica, ela é muito compatível com os nossos hormônios, ela entra no nosso corpo e o nosso corpo acha que aquilo é hormônio, e na verdade não é. Então ele atrapalha a nossa modulação hormonal. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado em relação à soja transgênica. Como que a gente vai saber se aquele produto tem uma soja transgênica ou não? É obrigatoriedade aqui no Brasil que todos os produtos que contenham soja transgênica tenham um triângulo amarelo com T no meio. Isso mostra pra gente que aquela soja é transgênica, tá? Então evitem esse tipo de produto, tá? Porque senão pode estar alterando aí os hormônios de vocês. Toda vez que eu engordo, começa a me dar acnes. Tem uma live onde eu falo sobre composição corporal e acne que eu fiz na semana passada. Aproveita o final de semana para maratonar, tá bom? Pode ser sim, tá? Mas é muito melhor você substituir aí pelo leite tipo A ou tipo B, tá? Gente, um beijão pra vocês. Amei falar sobre esse conteúdo com vocês. Espero ter esclarecido. Se depois surgir qualquer dúvida, manda um direct ou comenta aqui embaixo, tá bom? Que eu esclareço pra vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Aproveitem, gente, pra nesse final de semana assistir o intensivão anti-acne. Eu trago aí uma pincelada da minha metodologia de forma gratuita pra vocês. Conhecerem um pouco mais do meu trabalho, conhecerem como identificar a raiz da acne de vocês. Então, não deixem pra depois, vai ficar liberado só até domingo, sem choro nem vela, porque segunda-feira a gente vai abrir as inscrições pra comunidade anti-acne, que aí já é outra coisa, tá? É pra quem quer dar um passo a mais, pra quem quer realmente ter acesso a toda a minha metodologia, a todas as minhas ferramentas, mas mais pra frente eu vou falar mais pra vocês sobre isso, tá? Na segunda-feira eu vou falar cada detalhe de como funciona a comunidade anti-acne. E assim, fiquem de olho, porque todo mundo que se inscrever na segunda-feira na comunidade anti-acne vão ter bônus indescritíveis, de verdade. Se eu fosse vocês, eu não deixava pra depois. Dia 19/9 vai ser um grande marco na sua vida, tá? Então, mais pra frente eu comento mais com vocês sobre a comunidade anti-acne e tudo que tá incluso, tá? Um beijo pra vocês e espero vocês na segunda-feira, tá? Estou aprendendo muito, obrigada. Exatamente, meninas, assistam as lives, tá? Um beijo, tchau, tchau.